Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar a todos. Meu nome é Jonathan Guedes, eu faço parte da equipe de pré-vendas e hoje a gente vai falar sobre o Sophos X-Fire e mais precisamente, preciso, né, sobre a centralização e como a gente pode expandir essa solução para as nossas filiais, para os nossos clientes e como que a gente centraliza essa gestão, né? Bom, eu sempre gosto de começar informando alguns problemas, né, de que a maior parte das empresas sofrem hoje em dia com, com sistemas de segurança no geral. Aqui eu tenho alguns dados que a Sophos coletou referente a Fire. E ele te dá uma noção, né, do que são os principais problemas que uma empresa ela sofre durante o ano quando ela faz uma aquisição de um Fire. Por exemplo, um dos principais problemas de uma empresa é a dificuldade de fazer uma configuração, de encontrar uma informação. A gente sabe que o mercado ele oferece milhares e milhares de opções de Firewall, tem desde os melhores até os mais baratos, né, para não dizer piores. E muitas vezes a gente sabe que o nosso cliente, ou até mesmo muitas vezes nós temos essa visão de que segurança não é investimento e sim um custo. Mas na verdade a gente olha de uma maneira errada para a segurança, porque de certa forma, não perder dinheiro também é uma forma de investimento. Ou seja, no momento que a gente bota um sistema de segurança, um sistema bom, né, e de fácil acesso, a gente consegue otimizar nossas tarefas, a gente consegue, além de proteger, né, contra ataques, a gente consegue melhorar o nosso dia a dia e com uma performance melhor, a gente pode até ganhar dinheiro em cima disso. Então, uma das maiores dificuldades do pessoal é encontrar informações. Muitas ferramentas oferecem milhares de coisas, mas na hora de achar uma informação, por exemplo, o fulano ele está acessando um site malicioso ou de baixa produtividade. Como é que eu sei que fulano faz isso? Aí vai procurar na solução e é extremamente complicado ou não tem essa informação. Muitos firewalls acabam tendo que te oferecer soluções terceiras ou adicionais e você vai ter que fazer um investimento maior ainda para poder ter informações que muitas vezes são simples. Então, essa é uma das maiores dificuldades aí que o pessoal encontra na hora de fazer, né, a aquisição de um Fire. O segundo problema mais frequente é não conseguir isolar sistemas infectados. Isso também é um grande problema, porque, como a gente sabe, dia a dia a gente tem novos malwares. Tem um mercado bastante grande no setor de desenvolvimento de malwares. Então, constantemente o pessoal está se renovando e criando novas ameaças que muitas vezes são ameaças em massa, né, que acabam fazendo com que todos os nossos sistemas eles estejam infectados. E é um grande problema porque muitos usuários não têm inteligência de fazer o isolamento disso, de criar um sistema onde ele consiga integrar com o endpoint e fazer um isolamento dele para que ele não consiga, pelo menos, infectar o restante das minhas máquinas. Pegou um malware, pegou algo bastante grave, ok, pega esse cara, bota numa bolha, e até não resolver esse problema, né, ele fica ali isolado. Então, esse é um dos grandes problemas também que o pessoal tem enfrentado, encontrar tecnologias que façam esse tipo de coisa. Depois, no final, com certeza, eu vou mostrar para vocês como a gente resolve isso tudo com os Sophos, tá? Outro grande problema também é a dificuldade na configuração. A gente sabe que até grandes corporações, aí, grandes firewalls do mercado, eles oferecem milhares de informações e milhares de funcionalidades que atendem o Gartner, né, atendem especificações técnicas bastante complexas, mas oferecem de forma muito complicada. E aí você tem que fazer o quê? Tem que investir seu tempo em certificações, tem que investir seu tempo em
em estudo massivo dessa feature, desse produto, coisas que muitas vezes vocês não têm tempo, né? Então tem que investir um tempo muito grande para poder aprender a fazer muitas vezes configurações que são simples. A Sophos ela tem uma filosofia que é simplificar a segurança, e a gente vai ver depois né, como é que funciona, mas claro, a Sophos oferece treinamentos, oferece várias questões para se profissionalizar na ferramenta, mas não é nada que, tendo conhecimento de Fire, você não consiga gerenciar essa ferramenta, porque o Sophos ele tem essa questão, essa filosofia de simplicidade nas configurações, coisa que muitas das concorrentes não conseguem oferecer porque eles acabam complicando muito, às vezes, tarefas simples. Imagine, né, não vou citar nomes, mas caso que vocês já conhecem, existem certificações aí no mercado que para poder usar um produto específico, você é reconhecido por muitas empresas, acaba sendo reconhecido justamente por possuir essas certificações. Ou seja, você tem que dispor de um tempo absurdo, um investimento de dinheiro em cima disso também, para poder aprender uma ferramenta ou um segmento daquela ferramenta, somente para trabalhar com aquilo. Muitas vezes não compensa esse tempo todo que a gente perde ou tem que investir para poder fazer um gerenciamento de uma única ferramenta. Né? Basta saber o conceito e o resto a gente aprende. Outra dificuldade também é a falta de features, então entra, além da dificuldade de configuração, seria a falta de algumas features, né? Aí esse já se encaixa naqueles firewalls mais baratos, né? Aqueles firewalls que não se encaixam com os grandes do mercado. Depois nós temos outros problemas também, que é no alerta de ameaças. Muitos usuários acabam dando a falsa sensação de segurança. Isso é um problema bastante grave, pessoal. Apesar de não estar entre os tops aqui, mas ele é bastante grave porque, imaginem só, vocês fazem a aquisição de algum firewall qualquer aí, muitas vezes com um investimento bastante alto, né, custeando todo o projeto, e nunca é alertado nada, né? 100% a saúde da rede vocês não encontram nada, os alertas não nos mostram nada, os relatórios nos mostram que está tudo ok, e aí eles nos dão a falsa sensação de segurança, né? Que é um problema bastante grande, porque no momento que a gente não tem nenhum alerta, ou a ferramenta não está pegando nada, ou os nossos usuários são 110% bem comportados, né? E a gente sabe que o usuário final não tem conhecimento de segurança, né? Ele não tem a obrigação, quando ele é contratado para a empresa, ele não tem aquela obrigação de saber segurança da informação, né? Dependendo do tamanho da organização, claro. Mas a grande maioria não sabe. Então, a gente não pode confiar 100% de que aquele né, de que aquele usuário não pegou nenhum malware, não teve nenhum tipo de alerta, nenhum tipo de violação. Ou seja, a partir disso a gente tem que desconfiar. Isso é um grande problema e acontece bastante. Muitas vezes que a gente já pegou de que estavam trocando a solução ou fazendo uma POC com os Sophos, e aí pegaram aquelas redes e viram, não, mas aqui não está acontecendo nada, né? Ok, mas deixa eu só botar aqui o Sophos, que tem um modo nele que a gente consegue só monitorar. Então deixa eu botar só o Sophos aqui para monitorar. E começou a pegar um monte de coisa, porque o Sophos ele pega e faz o mapeamento de cada pacote que passa por dentro dele e analisa o comportamento desses pacotes. E a partir disso ele consegue criar relatórios, alertas e tudo mais. Então, a falsa sensação de segurança é um grande problema atualmente, né, nessa questão de segurança de borda. E por último, né, eu acho que ele se encaixa também na questão de não encontrar as informações, né, que é o top, o primeiro ali da lista, mas não deixa de ser importante, que é não conseguir identificar usuários e aplicativos que oferecem risco. Isso também entra na questão de não alertar ameaças. E o Sophos tem uma funcionalidade muito legal, que é poder mapear tudo que os seus usuários estão fazendo e aplicações que eles estão utilizando e conseguir fazer um sistema de pontuação
em cima desse comportamento. Então, se o usuário começa a acessar só aplicações que oferecem risco, por exemplo, torrent, proxy anônimo, né? Começa a acessar essas aplicações que tentam burlar ou baixar coisa, de certa forma, oferecem risco, né? Então ele começa a pontuar esse cara e começa a te dizer, ó, fulaninho de tal, ele não tem nenhum malware, né? Ele não acessou nenhum vírus, mas ele está acessando essas aplicações aqui que tem uma reputação baixa. Então vou pontuar esse usuário e esse usuário tem uma reputação baixa dentro do Fire. O que você pode fazer? Né? Você pode tentar entender com o usuário o que está acontecendo. Ele está usando isso de propósito? Foi instalado sem ele saber? Né? Isso, então, essa visibilidade que o Sophos nos traz, muitos dos vários concorrentes não têm. Né? Acredito, não posso dizer que outros não tenham, tá? Mas é algo que é bastante recorrente na nossa experiência. A gente vê bastante o pessoal gostando bastante dessa funcionalidade, principalmente porque elas não tinham essa visibilidade. Então, resolve um dos top problemas aí de 2017, que foi feita uma pesquisa de satisfação, né, dos principais firewalls do mercado. Beleza. Bom, hoje a gente vai falar de centralização de gestão. Agora a gente entendeu alguns problemas, né, que a gente consegue resolver com os Sophos. E outro grande problema também é a descentralização. Você já deve se deparado com várias redes, várias situações, que muitas vezes por questão de custo, mais uma vez aí o problema, né, de custo, acaba que um cliente não vê como investimento em segurança e ele vai lá e contrata, compra soluções diversas para a matriz, para as filiais, né, ou ele vai pelo menor preço. Então ele tem um firewall de uma marca na matriz, ele tem um firewall de outra marca nos outros escritórios, aí ele tem um sistema de gestão dos endpoints, né, que é de uma outra fabricante, aí o Wi-Fi é de outra, aí ele tem firewall e e-mail separados, ou seja, né, ele contratou um sistema de anti-spam, uma caixa ali, né, de outro fabricante, tem o WAF, enfim, né, uma rede totalmente descentralizada. E o que isso implica é uma gestão totalmente descentralizada também. E perda de tempo, porque no momento que a gente tem vários fabricantes, né, se acontecer um problema específico em uma caixa, a gente vai ter que abrir suporte com uma. Abriu com outra, tem que abrir suporte com outra. Ah, eu tenho que criar uma regra lá no Faro da coisa, aí tem que entrar lá numa console do Faro da coisa. Né? Tu tem milhares de acessos que têm que ser feitos, várias formas de suportar aquelas ferramentas e torna uma gestão muito complicada. Então, essa descentralização é bem ruim no ponto de vista administrativo. E também na questão lógica do negócio, porque no momento que a gente tem vários pontos de administração, a gente perde tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, automaticamente a gente vai estar perdendo dinheiro e, além disso, também está arriscando a segurança da nossa rede, porque o que um faz, o outro não faz. Se não tiver bem casadinho isso tudo aí, pode ser que alguma falha, alguma brecha aconteça e aí a gente, né, fique exposto para algum tipo de ameaça. Com o Sophos a gente centraliza isso tudo, né, que aí vem a grande questão do nossa apresentação de hoje, que é centralizar a gestão disso tudo. Naquele cenário onde a gente tinha vários firewalls, por exemplo, aqui a gente consegue segmentar isso tudo em uma única console. Por exemplo, eu tinha e-mail, eu tinha o WAF, eu tinha Fire, eu tinha tudo isso na matriz, né? Um proxy talvez, aqui não estava no desenho, mas eu poderia ter um proxy separado, poderia ter várias coisas separadas aqui. Só com um Sophos XG eu consigo tirar todos esses appliances, todas essas máquinas que eu tinha e centralizar em um único cara. Porque o Sophos XG ele é um Firewall Next Generation, ou seja, ele vai fazer Firewall, IPS, Email Protection, Web, WAF. Né? Ele vai te oferecer uma proteção completa para sua rede, ou seja,
né? Na sua rede da matriz, você só tem um firewall. Ah, beleza, Jonathan, mas e nas filiais, como é que eu faço? Bom, a gente tem duas opções. A gente pode botar outros XGs Firewall ou conectar com o Red, que depois, no final da apresentação, eu vou explicar o que é esse Red. Mas ele vamos, por enquanto, só entender que ele é um facilitador de VPN. Ok, no momento que eu tenho um XG ou um Red nessas filiais, eu consigo conectá-las com o Sophos XG e centralizar a gestão todas, ou diretamente aqui no XG, ou depois, se eu tiver outros firewalls, eu tenho o Sophos Firewall Manager, que também eu vou falar mais tarde. Mas aquilo tudo que a gente tinha, agora a gente tem pouquíssimos recursos, agora a gente tem uma única fabricante, e a mesma coisa para Wi-Fi, né? A gente não necessariamente precisa mais utilizar APs de terceiros, a gente consegue centralizar isso tudo na gestão dos Sophos. E aí resolve todos aqueles problemas que eu falei para vocês. Precisa abrir um suporte, abre suporte com um cara só. Precisa gerenciar minhas N matrizes, enfim, eu posso gerir ou tudo do Sophos XG ou centralizar vários XGs em uma única plataforma. Né? Eu não preciso ficar entrando de console em console para poder fazer uma configuração. Isso dá um ganho de administração muito grande. Além disso tudo, você vai ter informações palpáveis, ou seja, você não vai precisar ficar procurando informação para saber o que está acontecendo na rede. Não, a gente tem isso tudo centralizado, ou no Sophos XG da matriz, ou num appliance específico, que vai ser o Sophos iView, que é para relatórios, onde a gente centraliza todos os relatórios desse cara. Né? E as informações vão ficar todas concentradas, a gente não precisa ficar catando e procurando onde é que está, o que fulano fez, fulano da filial 1, da filial 2, da filial 3. Isso tudo vai estar centralizado, facilitando muito a nossa gestão. Além disso tudo, eu estou falando só de rede, mas a gente tem o Sophos Central. O Sophos Central é a nossa plataforma de endpoint na nuvem, e aí você pode instalar essa proteção nos mobiles ou nos endpoints. Instalando esses caras, vocês vão ter, além dos controles diretamente nas estações, também proteção de antivírus. E o melhor disso, a gente consegue casar o Sophos Central com o Sophos XG. Lembra daquele problema que eu falei lá de isolar a máquina em caso de infecção? Esse casamento aqui é o que permite isso. Por quê? No momento que o endpoint pegar uma infecção, né, e seja considerada de alto risco, a gente pode correlacionar esse evento lá com o Sophos XG e dizer, eventos de alto risco, isola essa máquina, não deixa acessar a internet, não deixa acessar meus servidores. Eventos de médio risco, né? Acessa a internet, mas não acessa os meus servidores. Eu consigo fazer essa gestão, esse casamento entre endpoint e Sophos XG. Então é muito legal a gente pensar numa plataforma que centraliza isso tudo, né? E a gente tem esse casamento perfeito entre segurança de endpoint e segurança da nossa rede, né? Ficando bem fechadinho. Tanto o endpoint, né, quanto os mobiles também, que a gente pode fazer tanto o controle quanto a segurança dos nossos dispositivos móveis. Falando do Sophos XG, o que a gente consegue resolver de problemas com ele? Primeira coisa, as informações. A gente consegue expor riscos que muitas vezes estão escondidos. Aplicações, qualquer tipo de aplicação, seja em questão de produtividade ou de riscos. Usuários, outra coisa legal também é que o Sophos ele trabalha na camada de usuário, né? Até criar uma nova camada ali, que é a camada 8 que chama. Que é 100% em cima do usuário. Ou seja, né, o usuário, não importa onde o usuário esteja e o que ele esteja utilizando, ele vai estar sendo controlado pelo usuário. Se o usuário está conectado hoje na máquina X e ele for para Y, não importa a máquina que ele esteja, as regras vão seguir eles, inclusive as regras de Firewall. Então isso é uma coisa bem legal. Vai analisar payloads, ameaças que vão estar dentro dos pacotes, né? Ele vai fazer toda a análise heurística dos comportamentos, né? Depois a gente tem uma dashboard com indicadores bastante
bastante visíveis ali, que vão nos mostrar os top problemas ou top acessos, isso aí é configurável. Dentro da caixa já vem os relatórios de forma completa, ou seja, vocês não precisam se preocupar em adquirir uma solução terceira ou à parte, né, seja uma própria solução, para poder contar com os relatórios completos da ferramenta. A gente sabe aí que tem algumas concorrentes que te oferecem uns relatórios, vamos supor 10% dos relatórios. Ah, mas eu quero 100%. Ok, então compra essa solução aqui que vai te dar 100% dos relatórios. Né? Vocês têm que investir só para ter a informação que teoricamente era para vocês ter direito. Vocês já estão comprando a solução. Não quero comprar a solução, né, comprar um complemento para poder ter essas informações. Então a Sophos oferece de forma completa os relatórios já embarcados na caixa. E aí, né, com essa exposição, com esses relatórios, com essas análises, com esses alertas todos, a gente consegue prever e prevenir qualquer problema que possa acontecer, tanto na parte de segurança ou na parte da gestão dos usuários. Depois, né, ele vai fazer o bloqueio de ameaças, muitas vezes não conhecidas. Isso é bastante importante. Claro que ele vai fazer o bloqueio de coisas que já são conhecidas, ele vai estar conectado numa rede de laboratórios da Sophos espalhadas em cada continente, e seu firewall vai estar conectado com eles. Então, tudo que a Sophos identificar como novo, gerar vacinas, né, criar soluções, eles vão compartilhar automaticamente com seus firewalls. Mas o sistema também tem um sistema inteligente que vai estar rodando e analisando, né, o comportamento dos pacotes. Então, coisas que muitas vezes não são conhecidas, ele vai estar analisando e, com base no comportamento dessa ameaça, ele vai bloquear, vai te alertar e vai enviar uma amostra para a Sophos, dependendo da configuração e tudo mais. Né? Então, ele te oferece uma suíte completa, né, de proteção. Vai te oferecer IPS, né, aí é baseado em assinaturas conhecidas, a Sophos tem quase 8.000 assinaturas ali ou mais de possíveis ataques na rede. Tem um APT, que ele faz a análise de ameaças avançadas e caso não se encaixem em nenhuma assinatura conhecida, ele vai pegar também. Tem sandboxing na nuvem, né? É diferente de alguns concorrentes que oferecem sandbox, porque você não precisa ter uma caixa, né, suprema dentro da sua rede, você não precisa fazer um alto investimento para poder ter um sandbox, porque o sandbox da Sophos é na nuvem. Então, se ele precisar fazer alguma análise de arquivo, ele joga para a nuvem, faz a análise e devolve com aquele resultado para você. É bem legal. Tem proteção web e de aplicação, tanto a proteção quanto o controle. Então, a gente vai ter o proxy, onde vai poder fazer o controle de categorias, sites, aplicações também conhecidas. Tem uma integração, lembra quando eu falei entre o Sophos Central e o XG? A gente também pode fazer uma integração de aplicação, então caso haja alguma aplicação não conhecida dentro da caixa, a gente consegue sincronizar lá, com base no endpoint e no XG, a gente sincroniza e consegue fazer a análise e o controle dessas aplicações muitas vezes não conhecidas. Né? E, além disso tudo, né, fazendo uma gestão centralizada, vocês também vão ver que a Sophos facilita bastante a parte da gestão, porque a gente consegue centralizar não somente os ativos, né, mas também a parte de gestão dentro da console. A gente consegue centralizar as configurações, a gente não precisa ficar pulando de tela em tela para poder fazer uma coisa. Até tem uma coisa que a Sophos diz, que em 3 cliques a gente consegue chegar em qualquer lugar, que literalmente é isso. Ah, preciso criar uma regra de Firewall. Eu clico em Firewall, daí dentro da regra de Firewall eu consigo criar todas as regras de segurança e de controle, não precisei pular de página nenhuma. Ou preciso acessar uma informação, né? Eu clico no usuário tal, aí o usuário tal me joga para tal relatório, que, né, a gente consegue navegar facilmente nas informações sem precisar ficar procurando que é um daqueles problemas que a gente viu. E por último, ali no último pilar, a gente tem esse pilar de respostas a incidentes automaticamente, né? Que aí seriam as integrações entre o endpoint e o XGFire, onde a gente consegue fazer
através do Heartbeat. O Heartbeat é o protocolo que faz essa integração, aí facilita, né, essa parte de correlação de evento. No momento que uma coisa acontecer com um, a gente diz para que o outro tome tal ação. Essa parte seria isso. Beleza. Até falando aqui da parte de design, né, para aqueles que não conhecem, essa aqui é a dashboard do Sofos de Faro. Até eu falei errado antes, são em 2 cliques a gente chega em qualquer lugar. Então, através de 2 cliques a gente consegue fazer uma navegação e chegar em qualquer ponto aqui, sem precisar ficar procurando. Essa aqui é a dashboard, né? Ela é bem simples, né? Nesse sentido de informação, como eu falei para vocês. Aqui na dashboard a gente tem a saúde do sistema, como é que está a CPU, memória, a banda que está passando por ele, sessões conectadas, tráfego web, as top aplicações que passaram por dentro dele, se houve algum ataque de network. Isso aqui são tudo informações que a gente pode configurar. Existe uma parte de widgets aqui que a gente pode mudar essas configurações e dizer o que a gente quer que seja mostrado na dashboard. Depois aqui ao lado eu tenho uma tela para as ameaças, que são os alertas, né? Então se eu tenho alguma máquina, né, sincronizada com o endpoint, através do Heartbeat, e houve alguma violação, algum problema, ele vai me alertar aqui, além de mandar um e-mail alertando, enfim, aí existem várias formas de alertas fora da caixa, mas ele sempre vai te mostrar um alerta aqui para você poder tomar alguma ação. Sandstorm, que é a funcionalidade de Sandbox, ele vai te mostrar aqui os arquivos que foram lá para a nuvem, que conseguiram ser limpos, ou que foram bloqueados, ou foram marcados como suspeito. ATP é a parte de análise avançada de pacotes, então se teve algum comportamento, algo que se encaixou nesse cara aqui, ele vai mostrar aqui, a gente quer saber, quem é esse 1? Clica aqui em cima, ele te joga para o relatório desse cara e vai te informar o porquê que ele foi categorizado como ATP. O TQ é o sistema de pontuação, é aquela pontuação por que ele faz uma média, né, se o cara oferece alto ou baixo risco para a rede, ele vai mostrar aqui. Enfim, né, vocês têm uma ideia de que ele mostra bastante informações e a gente consegue buscar elas de forma fácil. Quero criar uma regra, eu tenho Fire, IPS, Web, Application, Wireless, né, tudo isso aqui nesse lado esquerdo do painel e basta clicar aqui que ele te joga para dentro dessas informações. Como eu disse para vocês, a gente consegue fazer isso tudo dentro da regra de Firewall, aplicá-la, né? Mas se eu precisar de mais detalhes sobre aquele módulo específico, daí eu clico nesse módulo e configuro ele. Vamos às features. Existem 4 pilares dentro das funcionalidades que o Sophos oferece. O primeiro é da sincronia de segurança, que é justamente essa integração que eu falei para vocês entre Sophos XG e Central. Tem a parte de segurança, né, Secure Heartbeat, que se acontecer algum problema, qualquer evento de segurança, ele vai alertar e vai correlacionar lá com o Sophos para poder te alertar e tomar uma ação em cima disso. Tem o Missing Heartbeat, que aí seria para aquelas máquinas, por exemplo, vocês podem criar uma regra dizendo que todas as máquinas que não encontrarem o Heartbeat, que não tiverem a sincronia do Heartbeat, eles vão passar por uma regra. Tem sincronia com o Heartbeat? Eles passam por outra regra. Isso a gente pode criar uma espécie de NAC, né, de Network Access Control. No momento que a gente tem um visitante, o visitante não vai ter um Heartbeat, obviamente, ele não tem o Sophos Central instalado nele e vinculado com o Sophos. Então ele vai passar por uma regra específica. Já as máquinas da sua rede vão passar por outra, ou bloqueia, né? Não tem o Heartbeat instalado, bloqueia, não acessa nada. Né? Evita qualquer tipo de entrada de alguma máquina, sei lá, algum visitante malicioso ou qualquer pessoa que esteja passando por ali e conecte na rede. Então, esse Heartbeat ele é bem interessante. Destination daí para as máquinas
que possam estar remotas. E também tem a parte de Application Control dinâmico, que a gente consegue sincronizar aquelas aplicações, como eu disse para vocês, que não são conhecidas pela caixa, e aí a gente sincroniza e ela passa a conhecer. Depois tem o pilar do controle, onde a gente vai oferecer controle e identificar usuários, né, para poder fazer o controle tanto da rede quanto dos usuários. Controle web, controle de aplicações e controle de conteúdo. Depois nós temos a parte de segurança, daí que é o core mesmo da ferramenta, onde ele vai ter o ATP, né, que eu acabei de falar para vocês, o IPS, proteção web, proteção de firewall de aplicação, firewall propriamente dito, Deep Packet Inspection, que seria o DPI, ou seja, ele vai pegar pacote por pacote para poder fazer a inspeção. Existem dois antivírus, né? Tem tanto da Sophos atuando quanto o da Avira, então a gente pode escolher entre um ou outro, ou até mesmo os dois, na hora de fazer essas filtragens. Criptografia dos pacotes, proteção de e-mail e phishing, criptografia de e-mail, DLP e sandboxing. E por último, daí temos a parte de rede, que aí é bastante simples, né? Que é a parte de roteamento, bridging, NAT, segmentação por zona. A gente tem o QoS, controle wireless, Fast Path Optimization. Isso também é um grande diferencial da Sophos. Muitas vezes a gente faz a comparação com outras soluções. Aí a outra solução ela precisa de uma caixa muito maior do que a da Sophos. Isso causa estranheza. Mas por que o fulano está me cobrando, sei lá, 20 mil a mais e vocês estão me cobrando 20 mil a menos para fazer a mesma coisa? Simplesmente porque os pacotes são otimizados no kernel do equipamento. Né? Com essa tecnologia aqui, a Sophos consegue otimizar e fazer muito mais com um equipamento muito menor que muitas vezes os concorrentes têm que oferecer para poder fazer aquela mesma coisa. VPNs, daí tem todos os tipos de VPNs, tem o Red VPN que eu já vou falar para vocês e suporte IPv6. Centralizando isso tudo, então a gente tem essa suíte completa. A gente tem os hardwares da Sophos, e aí opcionalmente a gente também pode fazer, né, não necessariamente comprar o hardware da Sophos, a gente pode virtualizar, pode instalar num servidor nosso. A gente tem os APs da Sophos e o Red, que é um facilitador de VPN. Os módulos que eu acabei de falar para vocês, que é a parte de proteção de rede, web, Sandstorm, que é o sandboxing, proteção de e-mail, né, o anti-spam, e Web Server Protection. E depois a gente tem os centralizadores de informação, né, que é o Firewall Manager, onde a gente centraliza todos os firewalls, e o iView, mas eu vou falar melhor deles agora. Começando pelo Red. O Red, né, eu acabei de falar que ele é um facilitador de VPN. E ele né, por quê? Ele fecha um túnel Layer 2 com a sua matriz, né, seja lá onde estiver esse Red. O que ele faz? Deixa eu ver se eu consigo explicar com esse desenho. A gente tem uma matriz onde tem o XGFire e a gente tem uma filial. Ou duas filiais aqui. Vamos usar esses dois exemplos. Né? Temos duas filiais. Essas duas filiais são pequenas, a gente não necessariamente precisa fazer o controle dessas filiais localmente. Né? Então a gente não precisa botar um Sophos XG, a gente não precisa botar um firewall lá. Então bota um Red. O Red, o que ele vai fazer? Ele vai fechar um túnel Layer 2 com XGFire. E aí a gente consegue jogar, primeiramente, né, existem três opções. A gente pode jogar todo o tráfego dessa matriz para dentro da filial. Aliás, dessa filial para dentro da matriz. E aí fazer todo o controle lá. Eu quero fazer regra de proxy, firewall, qualquer coisa, eu jogo tudo lá para dentro e ele vai sair local lá no XGFire. Não, mas eu quero que ele só comunique algumas redes específicas. Eu quero que ele conecte somente com a rede X e Y, mas a navegação vai ser local, né, nessa filial. Não quero que saia lá pela matriz. Ok, então eu só jogo, eu faço um roteamento só dizendo para que ele passe só as redes interessadas aqui dentro desse túnel. E aí eu posso botar a gestão dessa rede aqui via DHCP pelo XG, eu posso fazer com que ele faça, ou ele use uma gestão de DHCP lá local,
e só faça essa comunicação. Nesse exemplo aqui, a gente tem dois heads, duas filiais. Né? Uma está conectada via MPLS, né? Não necessariamente precisa estar conectado a um link de internet, né? A gente fez uma conexão via MPLS ou pela nuvem, né? Pela internet, e ele fecha esse túnel. Qual a diferença entre os dois? Só o meio físico que está levando essa informação para cá. Para os dois aqui é a mesma coisa. Né? Ele vai fechar esse túnel, que é um protocolo proprietário da Sophos, então ele é otimizado, ele é melhorado nessa questão de roteamento, então ele é muito melhor do que um IPsec, por exemplo. A gente teve bastante experiência com alguns clientes aí que fizeram essa troca e viram a diferença, porque ele faz uma otimização nessa entrega dos pacotes e melhora absurdamente a entrega, né, e a velocidade, porque ele tem essas otimizações ali dentro do protocolo. Então a gente tem duas unidades separadas, centralizadas no próprio XG Fire aqui. E a gente faz a gestão tudo por dentro dele. Um grande exemplo para vocês entenderem é assim. Por que ele é um facilitador? Porque ele não tem gerência local. Né? Então, primeira coisa, não precisa fazer nada nele. Vocês podem chegar em qualquer unidade, entregar para qualquer pessoa. Ela não necessita ter conhecimento algum de rede. Ela só precisa saber conectar os cabos certos, né? O mínimo. E o resto o XG faz, porque ele vai mandar a configuração para a internet, ele vai se comunicar na nuvem da Sophos. Esse cara aqui, no momento que tiver acesso à internet, vai lá buscar as configurações e ele mesmo se autoconfigura. Não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Muitos clientes nossos, né, têm unidades remotas que acabam mandando via Sedex para essas unidades, e aí a pessoa, qualquer pessoa dessa filial vai precisar conectar na tomada, conectar o cabo de internet, conectar o cabo da LAN no switch lá, enfim, que tem acesso à rede interna, e automaticamente ele vai se configurar. Então, por isso, ele é um facilitador de VPN. Outra coisa também é porque ele tem Wi-Fi embutido a alguns modelos, né? Então, caso haja interesse também, além de fazer essa conexão, provém Wi-Fi, né? Pode botar essas antenas junto aqui e ele faz o controle Wi-Fi lá no XG Fire. É bem legal. Depois nós temos os access points, de certa forma também, uma forma de vocês estenderem, né, estenderem e centralizar essa gestão tudo em um lugar. Por exemplo, se eu tiver um head sem Wi-Fi lá, eu quiser botar um AP da Sophos lá e fazer com que ele passe por dentro do túnel e seja gerenciado pela XG, não importa onde esteja, ele vai fazer essa centralização. Os Wi-Fi da Sophos também não têm gerência própria, né? Eles são todos dependentes do XG e, consequentemente, eles são plug and play. Né? Conecta na energia, conecta num cabo de internet, automaticamente ele vai fechar um túnel lá com o Sophos XG e aí faz toda a parte de gestão através do Sophos. E a gente tem APs aí desde para pequenos escritórios, que é o AP15, até para estruturas externas, né? Que é esse cara grandão que a gente está vendo na tela aqui, que ele vem todo blindado para poder ficar no tempo, pegar vento, chuva, sol, né? Não importa onde ele esteja. E aí também pegar uma grande gama de usuários. Depois, nós temos o Sophos File Manager. Esse cara aqui, ele é o centralizador de firewalls. Se vocês tiverem 2 ou mais firewalls, né, e querem fazer a gestão centralizada desses caras, você, como colaborador, aliás, como representante de alguma empresa, né, de algumas empresas, e tem vários clientes, e precisa fazer a gestão desses vários clientes, né, você não, eu sei que é complicado ficar conectando console por console, então botaria o Sophos File Manager, centralizaria todos esses caras e faria a gestão de um único lugar. Preciso criar uma regra em comum, por exemplo, do cliente A para o B, preciso criar uma regra de firewall exatamente igual, eu só crio um template e digo, esse template aqui aplica para o firewall A, B, C, né? E ele joga e cria essa configuração automaticamente para todos. Ou, né, no caso de uma mesma empresa, tem várias filiais, eu quero fazer a conexão dessas várias filiais. Preciso fazer um VPN, eu preciso fechar um head. O head não é só aquele aparelhinho lá, tá? Ele é um protocolo da Sophos mesmo. Então eu posso fechar um túnel head entre vários XGs. Então eu venho aqui no Sophos e digo, ó, fecha túnel head com A e automaticamente ele vai fechar esse túnel
e vocês não precisam fazer nada de configuração, ele fecha automaticamente. Então esse File Manager ele é um grande facilitador na hora de gerir 2 ou mais equipamentos, né? E aí facilita muito, né, tanto a parte de gestão de vários clientes como da própria organização. Depois nós temos o centralizador de reportes, né, de relatórios. Aqueles relatórios que eu falei para vocês que vem embarcado na caixa são completos. Esse cara aqui, exatamente os mesmos relatórios que vocês vão ter lá na caixa. Mas por que vocês teriam esse cara aqui? Justamente para centralizar tudo. Então, no mesmo caso do File Manager, se você tiver 2 ou mais equipamentos espalhados e não quer ficar acessando máquina por máquina para poder buscar alguma informação, bota o Sophos iView, joga todos esses relatórios para um único lugar e aí faz a gestão de um único appliance. Evita que tenha que ficar acessando várias máquinas. E aí vocês podem buscar as informações em um único lugar. Aqui em questão de funcionalidade aí não tem nada diferente do que teria lá nos Sophos XG. Com exceção, claro, de que aí aqui ficaria organizado dentro da plataforma qual appliance seria que a gente quisesse buscar as informações. Beleza, pessoal? Acredito que eu tenha resumido aí bem, né, o nosso assunto de hoje, consegui passar a informação dos principais problemas que a gente tem com a descentralização de soluções e de informação. E espero que eu tenha esclarecido aí todos os pontos. Agora,